Evidentemente que o projeto é bem sucedido. Posso dizer que ao fim destes 7 anos de trabalho intenso, muito compensador, o balanço é muito positivo pela grande produtividade que temos conseguido alcançar, pelos muitos protocolos interculturais, interdisciplinares, interinstitucionais que temos tido a felicidade de estabelecer, acima de tudo pela forma como temos conseguido galvanizar os nossos alunos do Politécnico, que não são por natureza vocacionados para a investigação, a forma como temos conseguido atraí-los para a investigação, para a produção científica, na vertente da interculturalidade, como temos conseguido dar voz à produção científica de investigadores, de alunos e de professores em igualdade. E também isso é interculturalidade, não é verdade? Porque não fazemos aqui uma abordagem meramente teórica às questões da cultura, fazemos uma abordagem prática, olhando para o diálogo cultural, não só como algo que se deva fazer, mas como algo que fazemos, efetivamente, ao pôr em sintonia e em são diálogo alunos, professores e investigadores, e dando voz em igualdade à produção científica de todos eles. De certo modo, porque, e também é preciso ver que existe no curso de Assessoria e Tradução uma cadeira, uma disciplina de estudos interculturais, que gera sempre alguma estranheza junto dos alunos, mas que após algumas aulas e, acima de tudo, depois de eles encontrarem nela um espaço para se manifestarem e para também aí partilharem as suas primeiras abordagens ao mundo intercultural, que não multicultural, ao mundo intercultural do diálogo entre culturas, encontrando aí um espaço para exporem as suas dúvidas, as suas curiosidades e também para divulgarem a sua própria produção, uma protoprodução científica, sem dúvida, mas que aí tem início. Depois, esse trabalho é muitas vezes desenvolvido a nível de mestrado, a nível de estágios complementares, quer curriculares, quer extracurriculares, que fazem aqui no centro, participando em plena igualdade das suas atividades e que muitas vezes depois radica até na atribuição de bolsas de integração na investigação, remuneradas, uma oferta do IPP patrocinada pelo Banco Santander Tota, em que todos os anos nos têm sido atribuídas 5, 6 bolsas de integração na investigação para jovens investigadores que aqui desenvolvem depois ainda mais os seus projetos que iniciaram no 3º ano do curso na cadeira de Estudos Interculturais e que depois aqui os leva à publicação em revistas científicas, quer em impresso, quer em eletrónica, quer também a proferir em conferências, quer também a participarem em congressos e seminários. Bem, já são muitas, não é? E já é um passado tão curto e, contudo, tão rico. Lembro-me até que, na primeira pergunta que me fez, não falamos do futuro, mas comecemos então por aquilo que fizemos e depois falamos um pouco do que gostaríamos de fazer no futuro próximo. Bem, as publicações, bem, não posso deixar de sublinhar algumas que nos são particularmente queridas. Talvez as primeiras que fizemos em 2008, a Condição Feminina no Império Colonial Português, que foi publicada em 2008 pelo SEI, portanto uma produção nossa. Esteve na base deste projeto editorial uma conferência que aqui foi organizada, global, portanto com contribuições do leste e do oeste, do ocidente e do oriente, do leste e do oeste, do norte e do sul, de Europa, da Ásia, da América Latina, da América do Norte. Foi um evento que nos deixou gratíssimas recordações e que gerou um livro que depois foi traduzido para inglês e publicado com a Cambridge Scholars Publishing, mas que essa primeira edição, com a já extinta editorial Politema, nos deu um dos grandes momentos, que foi a classificação de 5 estrelas no público, com a São José Almeida, a temível crítica literária, uma das temíveis críticas literárias do público, que nos deu classificação de 5 valores possíveis em 5. Foi um momento de grande alegria, com muita divulgação que esse livro teve. Pronto, essa parte da divulgação é-nos muito querida, claro, mas também o facto de termos conseguido chamar a atenção do público, dos nossos leitores, para uma temática tão esquecida, tão atrevida até, como é a presença da mulher, como foi, e é ainda, na sequência da nossa história ainda tão recente, a presença da mulher, tantos tipos de mulher, nos muitos mundos, nas muitas sociedades e culturas do Império Colonial Português. Do Brasil ao Oriente, da Índia à África, de Angola a Moçambique, de Timor a Macau.
de escravas a senhoras, de ricas a pobres, foi um grande momento de produtividade científica que muito acarinhamos, essa recordação. Depois temos também uma obra que nos é muito querida, que é From Here to Diversity, daqui à diversidade, acerca de comunicação intercultural e diversidade cultural no mundo contemporâneo, que congrega um número extraordinário de autores, um pouco de todo o mundo, turcos também, por acaso também temos duas colegas turcas que publicaram interessantíssimos ensaios nesse livro, e que nos mereceu, nomeadamente, o convite do Ministério do Turismo e da Cultura do Azerbaijão a estarmos presentes no Fórum Mundial do Diálogo Intercultural em Baku, no ano passado. Portanto, um reconhecimento intercultural que foi realmente um momento alto, para além de ter sido considerado livro do mês pela própria editora. Portanto, ao fim e ao cabo, estas gratas recordações, tão boas para o nosso ego enquanto autores e editores, são-nos gratas por esse reconhecimento, sem dúvida, mas também depois pelo carinho com que nós recordamos a heterogeneidade das origens geográficas e institucionais dos autores. É tão compensador ver portugueses, turcos, americanos, chineses, brasileiros, lado a lado, das páginas do nosso livro, e associar cada capítulo a uma pessoa, a uma história, a um momento de partilha que houve aqui durante os eventos e as comunicações e as visitas que fizeram ao nosso instituto e ao nosso centro. Portanto, as nossas publicações são muito acarinhadas e, curiosamente, acaba de sair mais uma, a semana passada, mais uma com a Cambridge Scholars Publishing, acerca de cultura popular e visual, uma parceria com a Universidade Aberta, mais específica, sem dúvida, mas também atenta às temáticas da interculturalidade, neste caso, não tanto entre países diferentes, mas as diversas culturas que coexistem, às vezes nem sempre de uma forma muito pacífica, dentro da nossa própria sociedade. A coexistência da cultura dita erudita, académica, com as culturas marginais, as culturas do grafite, do hip-hop, as culturas do povo, as culturas do folclore, também isso são diálogos interculturais que existem dentro da nossa própria sociedade, sem termos que cruzar fronteiras. Mas, se me permite responder ainda um pouco à primeira questão, que foi um bocado esta parte escamoteada pelo entusiasmo com que eu sei que falei da participação dos nossos estudantes, que são o coração do nosso trabalho, da nossa missão de ensino. Os nossos próximos projetos já está a decorrer, o ciclo de conferências 2014-2015 do SEI, é já o nosso 8º ciclo de conferências, com cerca de 9 conferências por ano, façamos a conta já quantas foram. A primeira decorreu já a 15 de setembro, com a presença do Adrian Holiday, da Universidade de Canterbury, que é o grande guru europeu neste momento da comunicação intercultural, partilhou o seu saber connosco, e continuaremos a ter uma conferência por mês, na qual esperamos contar também com a contribuição da Associação Luso-Turca. Um novo livro que referi agora, também um novo livro que já temos em preparação com a editorial Afrontamento, que é quem nos publica agora em Portugal, sempre em parceria com a Universidade Nova de Lisboa, que também são dos nossos cúmplices preferidos, o IELT, o Instituto de Estudos de Literaturas e Tradições da Nova de Lisboa, também trabalha estritamente conosco, e vamos publicar mais um livro conjunto baseado, mais uma vez, nas muitas conferências e trabalhos que aqui são apresentados, uma seleção que fazemos deles, dos mais significativos para a nossa missão, e sempre com a presença de investigadores consagrados, docentes e também de alunos e jovens investigadores que publicamos sempre em igualdade. Isso é muito importante sublinhar. Vamos também lançar em maio, como sempre, já o número 3 da Revista Eletrónica de Estudos Interculturais, e vamos continuar a divulgar e a promover bolsas de investigação e estágios para que os nossos alunos nunca se afastem das temáticas da interculturalidade e da colaboração e da participação plena na investigação científica que isso faz. Vamos também receber vários colegas do estrangeiro que aqui vêm livremente, freelance, praticamente fazer investigação, fazer palestras, masterclasses, e também estamos a planear, e isso é um projeto ousado, para o ano fazermos uma conferência leste-oeste de cooperação
académica, institucional e científica, juntando parceiros. Estamos a pensar do Sudeste Asiático, também, pronto, de Macau, de algumas universidades do Sudeste Asiático, também do Catar. Estamos a pensar também trazer alguns colegas do Catar, do Brasil. Portanto, tentar ver quais são os nossos novos públicos, para não estarmos apenas e só fechados no dito mundo ocidental tão instituído, já procurar novos públicos para que o diálogo intercultural se faça também a nível de instituições. Bem, publicação da nossa investigação, dirigida ao público em geral, nas tão vastas temáticas dos estudos interculturais, sem dúvida, e, mais uma vez, as tão acarinhadas secções de trabalhos de alunos. Aí nós incluímos trabalhos de alunos de licenciatura e de mestrado que queiram partilhar projetos mais ou menos incipientes, mas que também são dignos de divulgação e de gerar diálogo e crítica para, com a crítica construtiva, poderem evoluir. Portanto, é essa, sem dúvida, a parte que nós mais acarinhamos, vermos que é aí que os nossos alunos e jovens investigadores começam pela primeira vez a publicar, é muito gratificante para os docentes. E também uma secção, como sempre, que também já é um clássico, de trabalhos de alunos Erasmus, porque o SCAP é neste momento a Escola do Porto, portanto a Academia do Porto, que maior número de alunos Erasmus recebe, de todo o universo que é coberto pelo Erasmus, e os que passam por aqui, esses alunos, esses visitantes e estagiários Erasmus que passam pelo SEI, produzem sempre um projeto de comparação intercultural entre a sua cultura de origem e a cultura que os recebe, a portuguesa neste caso, e também é publicado na Revista Eletrónica de Estudos Interculturais, que foi criada aqui, numa brainstorm muito interessante entre professores e alunos, e que aí se gerou a temática, e aí foi lançado o repto, o desafio de se fazer uma revista para todos, eletrónica, naturalmente, por questões orçamentais que poderão facilmente compreender. Foi aqui, a gênese da revista foi aqui, neste sítio onde estamos a falar, feita em igualdade de circunstâncias, de ideias, de sugestões. O próprio título é REI, é Revista de Estudos Interculturais, é ele próprio intencional, porque podemos ter errado, não podemos errar muitas vezes, mas ao menos tentamos criar algo de novo onde todos podemos divulgar a nossa investigação com qualidade, com crivo, com arbitragem científica, mas também com oportunidade de todos podemos fazer chegar aquilo que produzimos mais longe. E o que é curioso é que o Google Analytics, portanto as métricas das visitas ao site, são inspiradoras, porque vemos que temos visitas cotidianas de todo o mundo. E é muito gratificante ver que estamos a ser, nesse dia fomos lidos em Karachi, fomos lidos em Timor, fomos lidos em Krasnodar, fomos lidos em Bucareste. É muito, muito gratificante, muito gratificante. Daí ser tão gratificante esta missão que abraçamos já desde 2007. É isso que se quer. Muito obrigada. Eu é que agradeço o vosso cuidado. Muito obrigada, eu.